O Bitec Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje eu trago aqui para vocês a análise completa do Redmi Note 9S, gente. Vou falar tudinho aqui para vocês, a câmera, como é que é a bateria, como é que ele se sai nos jogos, tudo aquilo que a gente gosta de saber. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, deixa o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais. Até fiquei sem ar aqui de tão rápido que eu falei. Mas, gente, é o seguinte, ó, o que acontece? Já deixa eu dar um panorama geral pra vocês, porque eu tô fazendo isso em todos os vídeos, porque o vídeo fica no canal, né? E os momentos passam, então a gente está passando pelo momento do coronavírus e graças a Deus espero que isso passe logo, e o dólar tá nessa loucura. Então no momento que eu faço esse vídeo, ele tá saindo na faixa aí de, ele até baixou, ele foi lançado por uns 2.200 e agora você já encontra na Amazon por uns 1.700 e pouco. Então eu vou deixar os links na descrição para vocês, tem ainda anúncio por essa faixa de 2.100, 2.200, mas eu já adianto que eu acho que está caro para essa faixa de preço, o importado. O nacional é outra coisa, eu já fiz vídeo falando sobre os preços da Xiaomi, vocês sabem a minha opinião, enfim, não é essa discussão aqui, mas o importado, ele sim está mais puxado. 1.700 eu acho muito caro para esse aparelho, eu já não acho tão caro assim, porque quando a gente olha os concorrentes e que, celulares nesse preço tem uma entrega mais ou menos nesse sentido, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, que a gente vai olhar aí Motorola e Samsung em comparação, então não tá um preço tão absurdo, mas ainda assim tá longe daquele preço que a gente estava acostumado de família Redmi, que era para ser os seus 1.400, um lançamento desse, uns 1.300, então não se sabe quando esse preço vai voltar, tá? Então eu tô falando da realidade do momento. 1.700 não é barato, mas também é o que a gente tá vivendo aí, é o menor preço que chegou até agora, mas eu acho que sim, tá puxado, claro, quando a gente compara com o histórico, mas a gente precisa viver na realidade do momento, né? Então é o seguinte, gente, o que acontece? Esse aparelho, o 9S, ele se posiciona como se fosse um intermediário avançado da família nova, né, Redmi Note 9, e ele tá, em relação ao 9S Pro não, né, ao Redmi Note 9 Pro, que seria o topo de linha, só muda a câmera. Ele vai ter o topo de linha, vai ter uma câmera de 64 megapixels, e o 9S tem uma câmera de 48 megapixels. O resto é igual, a tela, o acabamento e tal. Então ele é um celular já focado para ser um pouco mais avançado na família Redmi Note 9. A gente tem o Redmi Note 9 normal e o Redmi 9 até, que são mais básicos, só para você se posicionar. Então ele tá com um pé ali em coisas mais avançadas e um outro pé para ser um meio que do meio ali, mas não tão básico, tá? É porque ficou meio confusa essa nova família da Xiaomi, a gente poderia dizer assim. Ele não é um substituto direto do Redmi Note 8, porque ele é acima, ele tem coisas bem acima até, ao mesmo passo que ele também não é um que vai bater de frente com o Redmi Note 8 Pro. O que bateria de frente com o Redmi Note 8 Pro seria o Redmi Note 9 Pro, só que o hardware desse é igual ao do 9 Pro, então ele se mistura. Vocês entenderam, né? Mas é para deixar claro o posicionamento. Mas vamos lá, gente, começar a falar aqui do acabamento desta belezura. A gente tem uma diferença aqui da Xiaomi em relação, por exemplo, a Motorola e a Samsung nessa faixa de preço que a gente costuma ver, que são aparelhos com acabamento melhor. Então a gente tem aqui na traseira uma traseira de vidro com Gorilla Glass 5, proteção contra riscos, e na parte frontal, nessa tela de 6.67 polegadas, que é uma tela IPS, Gorilla Glass 5 também. Só que o aparelho tem construção de plástico, então embaixo desse vidro a gente não tem metal, tá? Mas ainda assim é uma construção de vidro com um bom acabamento anti-riscos, né? Para você que você não costuma ver, né, nessa faixa de aparelho. Considerando que o preço lá fora dele veio muito parecido com o do Redmi Note 8, né, 8 Pro da família anterior, ele tá bem mais caro aqui no Brasil, mas lá fora ele é um celular que custa muito barato para ter um acabamento desse. Realmente a Xiaomi nisso, ela é meio que imbatível, tá? Então você vai ter um celular bonito, bem acabado, ele é mais pesado que a geração anterior do Redmi Note 8, não tanto o Note 8 Pro, o Note 8 normal, mas ele é um aparelho que tá mais alto, mais longo, mais esguio, tá mais parrudinho, né? A gente conta aqui com a tela de 6.67 polegadas, que é uma tela IPS, não é uma tela AMOLED nem nada do tipo. Talvez a gente pudesse ver uma tela AMOLED, quem sabe na próxima geração, ou pelo menos aqui um refresh rate um pouquinho maior, porque ele já não é tão o básico da família, mas eu entendo que a Xiaomi sempre tenta pensar na contenção de custos. Eu vou falar melhor dessa tela, tá bom? Em relação aqui à parte de baixo do aparelho, nós temos a entrada para 3.5mm, fone de ouvido, USB tipo C e temos uma saída de áudio, tá bom? Na parte traseira do aparelho, o módulo com 4 câmeras, que a gente já vai falar melhor também, o logo da Redmi, então é um aparelho sim bonito, tá? Um aparelho
aparelho interessante, só que mudou aqui no design dele drasticamente em relação à geração anterior, o desbloqueio dele, que é na lateral, que é este botãozinho aqui. Na verdade é um botão com um sensor de digital integrado. E qual que é o principal detalhe disso? Ele funciona bem, então ele é rápido, né? Você encostando o dedo, ele já desbloqueia, não tem problema em relação a isso. Mas quem é destro se dá muito bem, porque ó, nessa posição é um movimento natural para você desbloquear o aparelho. Já quem é canhoto, ou seja, segura com a mão esquerda, você tem acesso ao desbloqueio com esse dedo aqui, ó, com o dedo indicador. Só que não é a posição mais ideal, não é a posição mais confortável, mas eu cadastrei meu dedo e fiz testes aqui, e ele desbloqueia sim, tá bem, só porque eu tô mostrando aqui ele não foi, mas ó, coloquei o dedo, desbloqueou, tá vendo? Coloquei o dedo, desbloqueou. Então a Xiaomi meio que já pensou nisso, mas ergonomicamente não é a melhor posição. Por isso que é aquela coisa, qualquer local que você coloque o desbloqueio, você vai ter alguma desvantagem. Na tela às vezes é um pouco mais lento do que o físico. Na traseira quem usa o celular na mesa tem que pegar toda hora. Então tem as vantagens e desvantagens, mas eu achei legal essa mudança de design, é um botão / desbloqueio de tela, que funciona bem, tá? Agora se você é canhoto, talvez você fique um pouquinho irritado, mas você deve se acostumar com o tempo aí, foi a principal mudança de design. Já na parte da tela aqui do aparelho, a gente tem o punch hole, a câmera frontal aqui, né, com o recortezinho, e o resto é tudo tela. A gente tem uma borda pequena, tem um queixinho não muito grande aqui, e é uma tela bonita, é uma tela bem grande, que para consumir conteúdo você não vai ter problema nenhum, só que não é uma tela de alta, digamos, de alto brilho. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco. Eu acho que a Xiaomi poderia ter caprichado um pouquinho melhor no brilho dessa tela. Ela tem 450 nits de brilho, é um brilho normal, né, a gente já tem telas de 1200 nits de brilho hoje no mercado, então em dia de sol muito forte, você pode sofrer um pouco. Não é que vai ser impossível de ver, mas atrapalha um pouco, ela não tem o brilho lá muito forte, tá? Em relação às cores, é uma tela IPS, né? Então é uma tela que é boa, ela tem cores um pouco mais frias, não tão saturadas como a AMOLED, aquele preto não é tão preto, mas ela conta com tecnologia HDR, então o que é legal, porque vídeo com que tem essa tecnologia você tem esse suporte. É uma tela boa, é uma tela grande, que vai atender no dia a dia. Você também pode regular até as cores dela, se você quiser, né, deixar no padrão, enfim, você pode deixar um pouco mais frio, um pouco mais quente, no próprio menu aqui da Xiaomi. Mas eu acho que poderia ter tido um pouco mais de capricho nessa parte, considerando que ele é um aparelho focado um pouco já mais para a família high-end do Redmi Note 9. Eu entendo que não dá para colocar um AMOLED, mas um pouquinho de brilho a mais cairia bem. Mas ainda assim, uma tela Full HD, né, então você vai conseguir ver todos os conteúdos numa boa. A questão maior que eu vejo é o brilho. Tem boas cores, boa saturação e tal, mas não é nada que, meu Deus, brilha aos olhos. A gente já tem tela hoje em dia, né, com 90 Hz e tudo mais, então quem sabe na próxima família Redmi Note 9 10 aí, a Xiaomi consiga colocar o 90 Hz, ficaria bem legal. Olhando para o hardware do Redmi Note 9S, nós temos sim algo muito competente aqui, que foi uma evolução grande em relação à família da geração anterior, principalmente o Redmi Note 8, que foi o upgrade aí para a família 700 da Qualcomm, tá? Então a gente tem aqui o Snapdragon 720G, que é basicamente um 730, um pouquinho com algumas, um clock um pouco menor, algumas mudanças ali, mas o G é de gamer, então o celular focado para área gamer. Ele tem 4 GB de armazenamento, tem versão de 64 GB de armazenamento e tem versão também com 128 GB de armazenamento com 6 GB de RAM. Então se você quiser um boost a mais aí, você consegue, tá? É um aparelho que para jogos vai de boa, gente. Você vai rodar tudo que você precisa. A maioria dos jogos vai rodar no gráfico muito bom, no máximo, com taxa de frame travada, sem engasgo, sem nada. Sistema também vai muito de boa, a MIUI roda suave aqui. 4 GB de RAM, dá conta? Dá. Mas eu acho que hoje em dia, para você ter um celular com um pouco mais de fôlego para o tempo, 6 GB de RAM vai te dar uma folga maior, tá? Então multitarefa vai mais leve, os jogos também vai ter uma certa vantagem, mas não é nada que 4 GB de RAM vai te atrapalhar no dia a dia, né? A versão de 64, eu acho que se você puder pegar de 128 GB é melhor, é claro, né? Hoje em dia a gente tira muita foto e tal, mas ele aceita expansão, né, no cartão de memória, então você também pode fazer isso se você quiser. Mas eu acho que tá um hardware muito acertadinho. Por isso que eu falei que ele é um step acima do que a gente via na família do Redmi Note 8. Melhorou o chipset e junto com o chipset vem um monte de benefício, né? Então ajuda nas fotos, no processamento de fotos, os jogos vão super bem. Então é um aparelho sim muito atual nesse sentido. Não é um topo de linha, como eu sempre falo, não espere um topo de linha na linha 700, ela vai um intermédio entre as coisas aí de um topo de linha, né? Algumas coisas ela pega, mas ele não é um 855, nem 865, nem nada do tipo, mas vai rodar
muito bem porque a maioria das pessoas precisa. Seu foco é jogo? Vai atender, não com todos os benefícios de um topo de linha, mas atende de boa. Seu foco é uso para o dia a dia, tira muita foto, usa muito aplicativo e tal, também vai de boaça. Então, velho, tipo, eu que testo o aparelho todo dia, um chipset desse pra mim tá, ó, chupetinho, né? Não me falta nada. A bateria do Redmi Note 9S é bem interessante, 5.020 mAh, é uma bateria bem grande. Ele não é um aparelho extremamente leve e não é extremamente fino também, tá dentro da média. Quando a gente pega uma linha Galaxy A, ali o A71, por exemplo, que tem uma tela parecida com o tamanho dele, a gente vê que realmente ele é um pouco mais pesado, né, o Redmi Note 9S. Talvez pelo acabamento de vidro também, porque o plástico é mais leve, que tem na família do Galaxy A e tudo mais, a bateria é maior, mas é um trade-off que eu acho que vale a pena, você ter mais bateria e um celular um pouquinho mais pesado, não é algo que me incomoda tanto assim. E essa bateria, ela se sai muito bem, você vai ter para uso de 2 dias se você é um usuário intermediário, e se você é hardcore, pesadão, vai ter uso de 1 dia, mas sem falta, não vai ter aquela coisa de você chegar no final do dia, tipo, meu Deus, cadê? Preciso pegar aqui e carregar porque tá acabando a bateria, não. Ele vai dar conta e vai sobrar a carga ainda, né, no final do dia para você utilizar, sem precisar ficar no desespero de recarregar. Ele vem com um carregador de 22 watts, só que o suporte é 18 watts de carregamento rápido, então demora um pouquinho, porque é uma bateria grande. Eu não sei porque que a Xiaomi tá fazendo isso, ela tá colocando, tipo, é bom, né, ver um carregador mais potente, mas ela tem colocado, tipo, uns carregadores de 22 watts e suporta 18 o celular, tem outros aparelhos que ela fez isso, mas enfim. É um aparelho que não é um carregamento ultra rápido, mas ainda assim não é um basicão, né? É uma bateria dessa de 5.000 mAh com um carregamento de 10 watts ou tipo de 5 watts ia ser sacanagem. Então, beleza, ponto. Nesse sentido, a Xiaomi meio que colocou 5.000 mAh para toda a família, por ser uma tela de 6.67 polegadas, ter um hardware um pouco mais, né, parrudinho e tal, que se você for jogar jogos ele vai puxar mais bateria, é bom ter uma bateria maior para você não passar perrengue, tá? Mas para usuários hardcore, como eu falei, não espere 2 dias, é um dia sem aperto, mas no dia seguinte você vai acordar, já ele vai estar meio sofridinho, tá bom? Mas ainda assim, eu acho que é um ponto forte aí do aparelho. E as câmeras, Becker, como é que tá aqui no Redmi Note 9S? Gente, é o seguinte, a gente tem aqui um sensor de 48 megapixels principal, que é um sensor da Samsung de segunda geração. É um sensor bom, mas eu não acho que é um sensor maravilhoso. Ele tira fotos muito justas, boas, o HDR tá bom, tá tudo muito legal para quando você tem boas condições de luz, até pelo fato do Snapdragon 720 entregar, né, esse processamento de imagem melhor, porque o Spectra é uma parte do chipset da Qualcomm que faz o processamento das imagens. Um sensor de 48 megapixels aliado a um bom chipset, a um bom processamento de imagens, você tem uma grande vantagem. Então ele sim evoluiu, é óbvio, em relação ao Redmi Note 8, ao Note 8 Pro. Bom HDR, bom nível de detalhe, eu achei que a saturação das fotos está legal, e ele tem inteligência artificial, então ele pode reconhecer muitas vezes o ambiente que você tá, para melhorar um pouquinho a saturação, não é nada demais, ele às vezes só melhora o contraste e saturação de forma geral, como a maioria dos aparelhos fazem, mas tá bem legal, tá? Dia de boa condição de luz você não vai ter problema nenhum. Já o modo noturno dele é bom, você tem assim um modo noturno justo, só que não é uma maravilha. É uma câmera, um sensor de 48 megapixels, ele tem a vantagem mais para meia luz, como eu sempre falo. Então, locais que você não está nem com muita luz disponível, nem com pouquíssima luz, ele consegue fazer esse cruzamento de pixels, tira a foto em 12 megapixels, e aí você tem uma condição de luz mais adequada na foto, né? Não fica aquela coisa muito sofrida. Agora, no low light, em situações que já você precisa tirar uma foto de um lugar, meu Deus do céu, travou aqui a língua, de um lugar mais escuro, aí ele já sofre um pouco, tá? A foto olhando de longe fica ok, mas quando você aproxima você já vê que tá aquela coisa meio pintura a óleo, assim, tudo meio borrado, entendeu? É uma limitação do sensor, é claro que é um celular focado mais no custo-benefício, gente, não adianta esperar um desempenho de topo de linha, mas você tem essa vantagem, né, de ter pelo menos esse modo noturno. A câmera ultra-wide, que é uma câmera de 8 megapixels, se sai bem, eu gostei bastante do HDR dessa câmera, achei que tá bem justo, né, uma qualidade boa. Para uso noturno, esquece, não vale a pena, não é o foco. E temos a câmera de 5 megapixels para foto macro, que tá bem legal também. O legal dessa câmera de 5 megapixels macro é que ela tem autofoco. Por exemplo, no A71 você não tem. Então é uma câmera de 5 megapixels macro também, só que você tem que aproximar, você acha o foco e tira a foto. Aqui no da Xiaomi ele tem um foco automático, então isso é legal e a qualidade está sim muito boa. 5 megapixels não é tão comum ver em câmeras macros, está começando a se tornar mais normal, mas você consegue um nível de detalhe
maior, você tem mais informação na foto, tá? E depois a gente tem uma câmera de 2 megapixels para profundidade de campo, que dá aquela fundinho embaçado mais realista ali, tá ok? Eu tô olhando minha colinha aqui, tá, gente? Na câmera frontal é de 16 megapixels, é uma câmera boa também, não é nada demais, a câmera frontal é ok, ela teve uma melhora em relação à geração anterior, tem um HDR bom também, mas eu acho que os destaques ficam mais para a câmera traseira do aparelho. Ele filma em 4K, a 30 frames, não filma 60, e a câmera frontal dele filma em a câmera frontal filma em 1080p, tá bom? A filmagem da Xiaomi é ok, eu não acho nada demais, eu gosto mais das filmagens da Samsung, a Asus com o Zenfone 6, putz, tá com uma filmagem fantástica, não tem nada a ver, não sei porque eu falei do Zenfone 6, porque é outra categoria de aparelho, mas eu acho que a Samsung, ela acerta mais essa parte de filmagem, mas a Xiaomi tem evoluído também, tem uma estabilização eletrônica aqui e tal. No unboxing eu faço testes rápidos lá para vocês verem também, tá? Mas assim, é um aparelho que em termos de câmera você vai ter desde a ultra wide, abertona, até a macro, para uma fotografia um pouquinho mais diferente, e a principal que te permite utilizar aí os recursos do sensor maior. E em relação ao sensor cheio, gente, eu não sabia disso, mas o sensor cheio, eu não sei por que a Xiaomi Cargas d'Água fez isso. Por exemplo, tem um modo de 48 megapixels que é a foto cheia. Você tira a foto, ele tira uma foto em 12 megapixels e faz um upscale para 48, sendo que você tem um sensor de 48 megapixels aqui. Aí você não ganha aquele nível de detalhes que você tem de 48. Você consegue um nível de detalhe maior, mas não é do 48 puro. Eu fiz alguns testes, assim, dei uma olhada, não achei que ficou tão ruim, mas pra que a Xiaomi fazer isso, né, gente? Se você tem um sensor de 48 megapixels, usa a porcaria do sensor, né? Não corta o negócio. Então, é isso, tá? Mas de forma geral, é uma câmera, sim, muito boa. O Snapdragon, o chipset ajuda muito, mas ainda assim, eu acho que tem pontos de melhoria, como o modo noturno que... putz, sei lá, eu acho que tem alguma coisa de processamento ali que poderia ser melhor, sabe? Daria para extrair um pouco mais. Mas ainda assim, boa condição de luz, tá de buena. Você tem ultra wide, você tem câmera principal, ela faz um crop de 2 vezes ali do sensor principal, que é como se fosse um zoomzinho. Então é uma câmera que vai atender perfeitamente, tá? Sem problema nenhum. E em relação ao sistema, gente, a gente vai ter aqui a MIUI 11, com o Android 10, bem de boa, né? A MIUI a gente já está acostumado a mexer, é um sistema leve, rápido, fácil de usar, tem modo de tela dividida, 2 telas, você pode usar ambientes separados, tem modo noturno já aqui nativo, da própria MIUI já tinha, então é um sistema muito bom, ele é muito leve, costuma rodar muito bem, eu sempre falo isso, quando sai a MIUI às vezes vem um pouquinho com os problemas, mas de forma geral a Xiaomi acerta muito rápido. É questão de gosto, vai ter gente que vai gostar mais do Android puro, vai ter gente que vai gostar mais da MIUI, vai ter gente que gosta mais do sistema da Samsung, a One UI 2.0 e assim por diante, mas eu acho que é um sistema muito bem acertado. Você não vai ter grandes dificuldades para se adaptar nele se você nunca usou, e é um design muito clean, muito bonito. Resumo da ópera, gente, é um aparelho que veio sim muito acertado, ele é uma boa evolução em relação à família Redmi Note 8, só que ele trouxe um step, digamos, de preço a mais também, principalmente aqui no Brasil. E o engraçado é que é o seguinte, quando a gente olha o aparelho, o nível de melhoras que ele teve, pela diferença de preço que você teve lá fora, olhando em dólar, né, é pouca. Então você pega um Redmi Note 8 e um Redmi Note 9S, a diferença de preço deles é bem pouca. Então, tipo, é bastante benefício que a gente teve no Redmi Note 9S em relação ao Redmi Note 8 normal, não o Pro, por um pequeno aumento de preço em dólar. Só que quando a gente converte isso para o Brasil, com a questão do lucro, né, da pessoa que está vendendo importado, mais a variação do dólar e etc, 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 o preço dele aumentou consideravelmente, mas também o Redmi Note 8, que era na faixa de 1.100 mais ou menos, ou 1.000 até se encontrava, aumentou para 1.400, então tudo se proporcionaliza, né, ficou realmente mais caro. Aquele custo-benefício louco que a Xiaomi tinha, não está se provando nesse momento. Então, o que eu digo é um bom aparelho, Becker? Vale a pena? Sim, com certeza, mas tudo depende do preço. Então, olhe o preço, né, no momento que você está vendo esse vídeo, olhe outros concorrentes como celulares da Samsung, a linha Galaxy A71, você encontra às vezes nessa faixa de preço, e aí é um bom negócio, eu acho que é bem mais negócio até se tiver o mesmo preço, porque você tem um sensor de 64 megapixels na 71, você tem o Snapdragon 730, que é bem parecido, né, o desempenho, mas enfim, você tem algumas vantagens que eu acho que o A71 sai melhor, uma tela AMOLED e tal, mas putz, de 1.700 para 2.200 para um A71, aí você já tem uma grande vantagem aqui, então tem que colocar tudo isso no papel. Como tá tudo muito dinâmico, avalie no momento que você estiver vendo esse vídeo, né? Então, mas os concorrentes dele, se a gente for olhar a linha da Samsung Galaxy A ali, que tá no Brasil mais ou menos batendo o mesmo preço, e a gente tem a linha da Motorola, família Moto G8, Power, Plus,
alguns da linha One, da Motorola mesmo, linha One, que oscilam nessa faixa de preço, tá? Que vale a pena, que às vezes são bem mais baratos, até o G8 Plus, por exemplo, é uma boa pedida e tá custando bem mais barato. Então, tudo isso você tem que olhar. Tá? Mas é claro que existe muitas vezes aquela preferência por marca, gostar do sistema, o modelo e tudo mais, isso aí conta também para as pessoas, é claro, e aí não deixa de ser um ótimo aparelho, mas realmente o preço está mais puxado nesse momento que a gente está passando, como vocês sabem, né? Tá todo mundo vendo aí o que está acontecendo, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações e me seguir nas redes sociais, e tem fotos lá de teste também do Redmi Note 9S para você ver e deixar a sua opinião, tá bom? Eu sou o Becker, até a próxima, valeu e tchau, tchau, galera!